Boa noite. Hoje falaremos sobre rede de computadores e as camadas no modelo OSI, um trabalho da disciplina de Sistema de Transmissão de Dados, ministrada pelo professor mestre Antônio Carlos Duarte Reciotti. E esse trabalho contou com a contribuição dos discentes Danival Justiniano, Islândio Dantas, Lígia Silvéria, Ryan Sander, Rodrigo Martins e Yuri Rodrigues. Redes de computadores. Temos dois principais modelos de funcionamento. O primeiro é o TCP/IP, que funciona em 4 camadas e é o mais usual. Ele tem suas funções realizadas de forma mais simples. E temos também o modelo OSI, que tem suas funções completadas ao final de 7 camadas, que são a física, o enlace, a camada rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Bom, o modelo OSI ele surgiu a partir da necessidade de uma padronização, e essa padronização é o ISO. E esse modelo via principalmente a interconectividade entre máquinas diferentes, para que houvesse uma comunicação independente do tipo de máquina. E as camadas, cada uma delas possui a sua função principal, a sua função básica. Na camada física, a transmissão binária é a sua principal função. Na enlace é acesso aos meios. Na camada de rede é o endereço e melhor caminho. Na camada de transporte temos as conexões ponto a ponto. Na camada 5, veremos que são as comunicações inter-hosts. Na camada 6, apresentação, veremos que temos a representação de dados. E na aplicação, processo de rede para aplicações. Começando então com a camada de transporte. Ela é a camada responsável pela transferência dos dados entre as máquinas. No modelo OSI, ela é a 4ª camada, vindo logo depois da rede. E ela é chamada de uma camada fim a fim, porque ela não se comunica com máquinas intermediárias na rede, como pode ocorrer com as camadas inferiores. E a entidade que transporta é o nome dado ao hardware software que executa as funções da camada de transporte. As principais funções da camada de transporte são transferência de dados, estabelecimento e liberação de conexão, onde diz que antes e depois da transferência de dados devem ser negociadas, dentre outras, a classe do protocolo e o tamanho máximo de unidades de dados de protocolo. Também temos a multiplexação, que é onde as mensagens de aplicações simultâneas são multiplexadas para reduzir o custo do tempo de utilização da rede ou para melhorar o aproveitamento da largura de banda. Temos também a segmentação, que é utilizada quando o tamanho do pacote IP não suporta o tamanho do dado a ser transmitido. Então o TCP segmenta para posterior remontagem na máquina de destino. Temos o controle de fluxo, temos também controle de sequência e controle de erros, que tem por objetivo evitar as perdas, evitar a duplicação ou a entrega fora de ordem. E temos também a precedência e segurança, que são utilizados para tratamento de dados durante a transmissão. A técnica do three-way busca solucionar um problema que pode surgir do estabelecimento de uma conexão, onde aqui, por exemplo, H1 pode ser o papel do cliente e H2 do servidor. O cliente realiza o pedido de conexão através de uma sequência X, o servidor aceita a conexão e confirma a conexão através da sequência Y, e então há a troca de dados através da aceitação da sequência Y e o envio da sequência X. No segundo caso, há uma duplicação de dados. Como podemos ver aqui, não vem diretamente do H1 pedido. Isso se dá, por exemplo, numa transação financeira em que você necessita refazer a transação.
e aí por algum motivo a duplicação dos dados, em que os dois chegam ao servidor e o servidor aceita essa sequência que foi enviada e confirma a conexão. Porém, quando chega no cliente de novo, ele rejeita. Por quê? Porque ele justamente para evitar essa duplicação de dados. E também aqui no terceiro exemplo, onde há uma duplicação e posteriormente, da mesma forma que foi duplicado inicialmente, ele aceita a sequência de resposta pelo servidor e envia uma sequência de dados, uma sequência X, que é o envio de dados. Mas logo após ele faz também a rejeição dessa sequência. Desse modo é que ele evita a duplicação de dados. E o acesso da aplicação à camada de transporte é feito através de portas, que recebem um número inteiro para cada tipo de aplicação. Um exemplo é a porta 21, que é dado pela transferência de arquivos do protocolo FTP. E mais aqui embaixo, um bem usual, o World Wide Web, que é comumente usado nas páginas de internet através do protocolo HTTP, que é utilizado a porta 80. E essa camada de sessão, que é a nova camada, é responsável por coordenar o fluxo de dados entre os nós. Nela são implementadas as regras para a sincronização das trocas de mensagens, e ela também é responsável por averiguar os procedimentos a serem tomados em caso de falhas. E ela intercala as camadas de apresentação e de transporte, as quais comunicam diretamente com ela. Ela fornece o estabelecimento da sessão, manutenção e encerramento. Permite que dois processos de aplicativos em máquinas diferentes estabelece, usa e termina uma conexão, realizando uma sessão de chamada. E tem o suporte de sessão. Realiza as funções que permitem que esses processos se comuniquem através da rede, realizando tarefas de segurança, reconhecimento de nomes, registro em logs e assim por diante. E aqui é o funcionamento, o que é realizado na camada 5, nível 5, que é a sessão. Tem a função de administrar e sincronizar diálogos entre dois processos de aplicação, que é o Half Duplex e o Full Duplex. E aqui tem a explicação breve do que é o Half Duplex e Full Duplex. No Half, a conexão que interliga somente duas estações de rede. No caso, é um canal ponto a ponto, em que só um transmite e o outro recebe, e vice-versa. É um sentido por vez. E Full Duplex é uma estação que pode estabelecer um canal virtual entre vários hosts na rede e envia uma mensagem em broadcast para demais estações. E aqui mais uma informação que uma sessão pode ser aberta entre duas estações a fim de permitir um usuário se logar em um sistema remoto ou transferir um arquivo entre as estações. E essa sessão oferece outros serviços também, como o controle de diálogo, que mantém o controle que deve transmitir em cada momento, de quem deve transmitir em cada momento, o gerenciamento de símbolos, impedindo que duas partes tentem executar a mesma operação ao mesmo tempo, e a sincronização, que realiza a verificação periódica da transmissão longa, para permitir que elas continuem a partir do ponto em que estavam quando ocorreu a falha. E agora vamos entrar na camada de apresentação, que no modelo OSI, dentre as 7 camadas, ela é a 6ª camada, ela é a camada 6, e serve como um tradutor de dados para a rede. Algumas vezes ela é chamada também de camada de sintaxe. Aqui podemos ver ela aqui, logo depois da camada de sessão, antes da aplicação. E essa camada de apresentação é responsável pela entrega e formatação da informação para a camada de aplicação posterior, para posterior processamento ou apresentação, e ela libera a camada de aplicação de questões relacionadas a diferenças sintáticas. Um exemplo é um serviço de apresentação, seria a conversão de um arquivo de computador de texto codificado em EBCDIC para um arquivo codificado em ASCII2. E ela também é responsável pela compressão e criptografia dos dados.
Em relação à compressão, podemos entender como se fosse um compactador de arquivos. E normalmente usamos o zip e o RAR, são dois formatos que utilizamos bem comumente. E é onde o transmissor comprime os dados nessa camada e o receptor descompacta. E faz com que a comunicação seja mais rápida, pois temos um menor número de dados a ser transmitidos. E quando há necessidade de aumentar a segurança, a camada aplica um esquema de criptografia. E tudo que é feito do lado da transmissão tem que correspondente inverso na recepção, que no caso da criptografia é a descriptografia. Então essa camada tem algumas funções, que é a encriptação, compressão, formatação e apresentação dos formatos de dados para aplicação. E esses formatos podem ser, por exemplo, JPEG, GIF, MPEG. E essa é a ideia do processo. Na parte física, da camada física, passa por enlace, rede, transporte, seção, apresentação e, por último, a aplicação. Mas ainda dentro da apresentação, temos os PDUs. Os PDUs são presentes em cada um deles, que é um protocolo unitário de cada uma das camadas. Agora a camada de aplicação, a última camada, a camada mais alta. Ela atua como canal de comunicação do aplicativo com a rede. Permite o acesso geral ao serviço de rede, tem função de comunicação, controle de fluxo e recuperação de erros. Todas essas funções são ao nível do aplicativo. Essa camada utiliza-se de alguns protocolos. No caso bem comum é o HTTP e o FTP, os dois utilizados na web. Temos uns que funcionam como correio eletrônico, que é o SMTP, o POP3 e o IMAP, e um serviço de telefonia via internet, é um protocolo também, Telnet. Antes de entrar nos protocolos, vamos verificar aqui o serviço TCP de protocolo, que é um protocolo do controle de transmissão, que ele é uma conexão requerida entre os processos cliente e servidor. É um transporte confiável entre os processos de envio e recepção através desse serviço, e ele tem um controle de fluxo e controle de congestionamento, onde não sobrecarrega o receptor e protege a rede do excesso de tráfego. Só que ele não oferece garantias de temporização e de banda mínima. No protocolo HTTP, o cliente inicia uma conexão através do serviço TCP, como aqui na imagem. O servidor aceita a conexão e mensagens são trocadas entre o cliente e o servidor. Depois que essas mensagens são trocadas, a conexão TCP é fechada. E aqui uma observação onde a página da web consiste de objetos endereçados em uma URL, por exemplo, imagens, arquivos de áudio, entre outras. O protocolo FTP nada mais é que uma troca de arquivo. O cliente contata o servidor, também através do TCP, obtém autorização e abre essa conexão TCP. E após a transferência do arquivo, a conexão é fechada. Os protocolos SMTP, POP3 e IMAP, ambos são de funcionamento simples entre usuário-servidor e servidor-usuário. Elas são utilizadas como correio eletrônico, onde o servidor armazena os dados e envia ao agente de usuário aqui na imagem, que seria o papel do cliente. E dentre elas possuem algumas singularidades. O SMTP, depois de feito o download, deleta o serviço do servidor. O POP3 ele armazena as cópias de mensagem e o IMAP3 é o serviço mais completo, é o protocolo mais completo, porque ele ainda no servidor ele permite a manipulação das mensagens. E a aplicação necessita de algum serviço de transporte, que é da camada anterior. E dentre esse serviço de transporte, podemos destacar aqui a perda de dados, temporização e a banda passante. Na perda de dados, relacionado a ela, algumas aplicações podem tolerar alguma perda, como por exemplo a de áudio.
outras aplicações existe uma transferência de dados 100% confiável, que é a transferência de arquivo ou telefonia via internet. A temporização. Algumas aplicações exigem baixos atrasos para serem efetivos, que é o caso da telefonia via internet e jogos interativos. Eles exigem uma resposta rápida do servidor com o cliente, do cliente com o servidor. E a banda passante, algumas aplicações exigem uma banda mínima para serem efetivas, que é o caso das multimídias. E outras aplicações apenas melhoram quando a banda disponível aumenta, que é o caso da banda larga. Na utilização da web, a banda larga melhora a aplicação. Aqui alguns exemplos de aplicação. No caso da transferência de arquivo, não tem perdas, a banda é elástica e não é sensível ao atraso. No caso aqui de áudio em tempo real, ele é tolerante a perdas. A banda é uma banda passa-faixa, no caso, um mínimo de 5 KB e um máximo de 1 MB, e é sensível sim ao atraso. E por último aqui, os negócios por internet, que é sem perda, a banda é elástica e é muito sensível ao atraso, que é o caso de evitar a duplicação de dados entre o servidor e o cliente.